Um empresário sem sentimentos. Uma criança abandonada. Um encontro que durou apenas algumas horas, mas que plantou uma semente capaz de transformar um coração de pedra em um coração de pai. Descubra como uma garotinha de 6 anos e sua boneca de pano conseguiram fazer o que nenhum negócio milionário jamais fez: ensinar o verdadeiro significado do amor. Se você acredita que toda criança merece amor e proteção, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa lembrar que a verdadeira riqueza está nos gestos de bondade. Agora vem comigo nesta história incrível. São Paulo, centro financeiro. Uma torre de vidro e aço que cortava o céu cinzento da metrópole como uma lâmina fria. No 30º andar, cercado por paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, ficava o escritório de Marcos Tavares, um dos empresários mais bem-sucedidos e temidos do país. Aos 48 anos, Marcos havia construído um império avaliado em mais de 300 milhões de reais. Começou do zero, filho de uma família de classe média do interior de São Paulo, que sonhava com uma vida diferente da simplicidade que conheceu na infância. Estudou administração, trabalhou 16 horas por dia durante a juventude, investiu cada centavo que ganhava, comprou empresas falidas e as transformou em ouro. Hoje, era dono de uma holding que controlava desde transportadoras até redes de fast food, passando por construtoras e empresas de tecnologia. Seu nome figurava entre os mais ricos do Brasil, influente no mundo dos negócios e respeitado até por políticos. Mas todo esse sucesso veio com um preço que ele jamais calculou quando era jovem e ambicioso. Marcos havia se tornado uma versão endurecida e fria de si mesmo. 3 casamentos fracassados ficaram para trás, destruídos por sua obsessão pelo trabalho e sua incapacidade crescente de criar vínculos emocionais genuínos com qualquer pessoa. Não tinha filhos, escolha deliberada, sempre justificada com a mesma frase: crianças são responsabilidades que atrapalham o crescimento profissional. Seus relacionamentos eram superficiais, baseados mais em conveniência e status social do que em afeto real. Até mesmo seus poucos amigos eram, na verdade, sócios ou pessoas que poderiam lhe trazer algum benefício comercial. Naquela manhã de terça-feira, Marcos chegou ao escritório às 6h30, como sempre fazia. O prédio ainda estava praticamente vazio. Apenas os seguranças noturnos e algumas equipes de limpeza circulavam pelos corredores silenciosos. Ele gostava dessa hora: o silêncio, a sensação de controle absoluto, a cidade ainda adormecida lá embaixo enquanto ele já trabalhava. Sua secretária executiva, Fernanda, chegaria às 8 horas, mas Marcos sempre aproveitava essas 2 horas de solidão para revisar relatórios, analisar propostas de investimento e planejar as estratégias que manteriam seu império em crescimento constante. O escritório dele era um reflexo perfeito de sua personalidade. Minimalista, frio, eficiente. Mesa de vidro com estrutura de aço, cadeiras de couro fino, escolhidas mais por status do que por conforto. Uma estante com alguns livros de negócios e 2 troféus de empresário do ano. Nas paredes, apenas 3 quadros. Uma foto sua recebendo um prêmio de liderança empresarial. Um mapa do Brasil com pontos vermelhos marcando as cidades onde tinha negócios. E uma pintura abstrata cara que ele havia comprado mais por status que por apreciação artística. Não havia fotos pessoais, objetos com valor sentimental, nada que indicasse uma vida fora do universo corporativo. Era como se Marcos Tavares, o homem, tivesse sido completamente engolido por Marcos Tavares, o empresário implacável. Naquela manhã específica, ele estava imerso em uma planilha complexa, analisando a viabilidade de comprar uma cadeia de hotéis em dificuldades financeiras, quando ouviu um barulho estranho do lado de fora do escritório. Era um som que não conseguia identificar, uma espécie de sussurro baixo, quase como alguém conversando. Marcos franziu o senho e olhou no relógio. 7h15. Muito cedo para qualquer funcionário estar naquele andar. Pensou em ignorar, mas o barulho persistiu, tornando-se uma distração que irritava sua concentração meticulosa. Levantou-se da cadeira com impaciência e caminhou até a porta de vidro do escritório. Do lado de fora, no corredor amplo e bem iluminado, conseguiu ver a origem do som que estava perturbando sua rotina matinal. Uma criança pequena estava sentada no chão do corredor, encostada na parede oposta à porta do seu escritório. Era uma menina que parecia ter entre 5 e 6 anos, com cabelos castanhos despenteados e roupas que, embora limpas,
Eram claramente baratas e já muito usadas. Ela segurava contra o peito uma boneca de pano surrada, com uma orelha meio desfeita e manchas que contavam histórias de muito afeto e pouco cuidado material. A menina estava sussurrando baixinho com a boneca, como se fosse sua única companhia no mundo. Suas palavras eram inaudíveis através do vidro, mas Marcos podia ver que ela gesticulava delicadamente, como se estivesse explicando algo muito importante para a única amiga que possuía. A primeira reação de Marcos foi de irritação pura. Como uma criança havia conseguido passar pela segurança rigorosa do prédio? Onde estavam os responsáveis por ela? Por que estava perturbando o ambiente profissional de um edifício corporativo de alto padrão? Abriu a porta com um movimento brusco, e o som fez a menina levantar os olhos na direção dele. Foram os olhos mais expressivos que Marcos já havia visto em toda a sua vida. Grandes, castanhos escuros, com uma mistura de curiosidade infantil e uma tristeza que parecia muito antiga para alguém tão pequena. "O que você está fazendo aqui?" Marcos perguntou, sua voz carregada de autoridade e impaciência. "Este é um prédio comercial. Não é lugar para crianças brincarem." A menina o olhou sem demonstrar medo, mas também sem sorriso. Simplesmente o observou por alguns segundos, como se estivesse tentando entender se ele era uma pessoa boa ou má, se representava perigo ou salvação. "Eu me perdi", ela respondeu com uma voz pequena, mas surpreendentemente clara. "Estava procurando minha avó, mas não consegui encontrar." "Onde estão seus pais?" Marcos perguntou, olhando ao redor do corredor como se esperasse que algum adulto responsável aparecesse magicamente para resolver aquela situação inconveniente. "Não tenho papai e mamãe", a menina respondeu com uma naturalidade que fez algo se mexer desconfortavelmente no peito de Marcos. "Só tinha minha avó, mas ela ficou muito doente e teve que ir para o céu." A simplicidade e a honestidade brutal da resposta pegaram Marcos completamente desprevenido. Ele havia passado a vida adulta inteira em reuniões de negócios, lidando com pessoas que sempre tinham segundas intenções, que mascaravam a verdade atrás de estratégias e manipulações. Aquela criança falava sobre perda e abandono com uma clareza desconcertante. "E como você chegou até aqui?" Ele insistiu, sua mente prática tentando entender a logística da situação. "Eu morava com minha avó numa casa pequenininha perto daqui. Quando ela foi para o céu, uns homens vieram e disseram que eu não podia mais ficar lá. Eles me levaram para uma casa grande com outras crianças, mas era muito barulhento e eu tinha medo. Então eu saí para procurar um lugar mais quieto." Marcos processou as informações. Órfã, fugiu de um abrigo, estava basicamente perdida nas ruas de São Paulo. Sua primeira reação foi puramente prática: ligar para os serviços sociais, para a polícia, qualquer órgão competente que pudesse remover aquela complicação de sua rotina e levá-la de volta para onde deveria estar. "Escute, criança", ele disse, já tirando o celular do bolso. "Eu vou ligar para as pessoas certas virem buscar você. Não pode ficar aqui." "Como você se chama?" a menina perguntou, ignorando completamente o tom de despedida na voz dele. A pergunta era tão simples, tão direta, que Marcos hesitou por um segundo antes de responder. "Marcos. E você?" "Sofia. E esta é a Luna", ela disse mostrando a boneca de pano. "Ela é minha melhor amiga. Minha avó fez ela para mim quando eu era mais pequena ainda." Sofia. Marcos repetiu o nome mentalmente, sem saber por que aquele detalhe parecia importante de se lembrar. "Bom, Sofia", ele disse retomando o tom oficial. "Você não pode ficar aqui. Este é um lugar de trabalho e... Você trabalha com o quê?" Sofia interrompeu, sua curiosidade infantil superando qualquer senso de intimidação diante do homem bem vestido e sério à sua frente. "Negócios." Marcos respondeu de forma evasiva, já discando o número que encontrou na internet para o conselho tutelar. Enquanto esperava alguém atender, observou Sofia se levantar do chão com cuidado, ajeitando o vestidinho simples e segurando Luna com carinho. Ela caminhou até a janela grande do corredor e ficou olhando a cidade lá embaixo, sua expressão se transformando em algo que Marcos não conseguia decifrar, uma mistura de admiração e melancolia. "É muito bonito lá embaixo", ela disse baixinho, mais para Luna que para ele. "Mas também é muito grande. Deve ser fácil se perder aqui." Algo na voz dela, na maneira como olhava para a imensidão urbana,
com os olhos de quem se sentia muito pequena e perdida no mundo, fez Marcos hesitar por um instante antes de completar a ligação. Foi apenas um segundo, uma breve rachadura na couraça de eficiência que ele havia construído ao redor do coração ao longo dos anos. Mas logo retomou a postura prática. Não era sua responsabilidade, não podia se envolver. Tinha reuniões importantes naquele dia, decisões milionárias a tomar, um império para administrar. O atendente do conselho tutelar foi educado mais direto. Enviaria uma equipe para buscar Sofia, mas devido à demanda alta e aos protocolos necessários, levaria pelo menos 3 horas para alguém chegar até o prédio. 3 horas? Marcos perguntou, visivelmente contrariado. Não pode ser mais rápido? Tenho reuniões importantes hoje. Compreendo, senhor. Mas precisamos seguir os procedimentos adequados. A criança está segura? Marcos olhou para Sofia, que havia se sentado novamente no chão, e agora conversava baixinho com Luna, contando alguma história que apenas elas duas entendiam. Está segura, sim. Então aguarde nossa equipe. Obrigado por ter entrado em contato. Marcos desligou o telefone e suspirou profundamente. 3 horas. Como ia explicar para os clientes e parceiros que havia uma criança abandonada circulando pelo andar da presidência? Sofia, ele disse, aproximando-se dela novamente. As pessoas que cuidam de crianças como você vão vir te buscar, mas vai demorar um pouco. Você pode esperar aqui, mas precisa ficar quieta, está bem? Vou trabalhar no meu escritório. Sofia assentiu com a cabeça, mas antes que ele se afastasse, fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Você tem sede? Posso te dar um pouco da minha água? Ela tirou de uma pequena mochila surrada uma garrafinha plástica pela metade, estendendo-a para Marcos com um gesto genuíno de compartilhamento. Não, obrigado. Ele respondeu automaticamente. Mas algo na generosidade espontânea daquele gesto o incomodou de uma forma que não conseguia explicar. Você tem fome? Ainda tenho meio sanduíche que uma senhora gentil me deu ontem. Marcos olhou para a criança de 6 anos que havia perdido tudo na vida, mas que mesmo assim oferecia o pouco que tinha para um estranho em um terno caro. Era um tipo de desprendimento que ele não via no mundo corporativo há décadas. Não preciso de nada, ele disse, talvez com mais dureza do que pretendia. Apenas, fica aí quieta. E voltou para o escritório e tentou retomar o trabalho na planilha dos hotéis, mas sua concentração havia sido completamente fragmentada. A cada poucos minutos, seus olhos se desviavam involuntariamente para a porta de vidro, onde podia ver Sofia sentada no mesmo lugar, conversando pacientemente com Luna. Fernanda chegou às 8 horas em ponto, como sempre, mas parou abruptamente quando viu a criança no corredor. Senhor Marcos? Ela perguntou, entrando no escritório com uma expressão confusa. Há uma criança no corredor. Ela... Eu sei. Marcos interrompeu sem levantar os olhos da tela do computador. É uma situação temporária. O conselho tutelar vai vir buscá-la. Mas... ela está sozinha aí fora. Não deveria... Talvez ela precise de alguma coisa. Fernanda, Marcos disse com o tom que usava quando queria encerrar uma discussão. Não é nossa responsabilidade. Apenas mantenha a agenda normal e ignore a situação. Fernanda assentiu, mas Marcos notou a expressão de desconforto no rosto dela. Durante toda a manhã, ele percebeu outros funcionários que chegavam ao andar, fazendo comentários sobre a menina no corredor. Alguns ofereciam água, outros perguntavam se ela estava bem. Marcos se sentia cada vez mais irritado com toda aquela movimentação. Por que as pessoas não conseguiam simplesmente ignorar a situação e continuar trabalhando normalmente? Às 10h30, tinha uma videoconferência crucial com investidores japoneses. Era uma negociação que ele vinha preparando há meses, envolvendo a expansão de seus negócios para o mercado asiático. No meio da reunião, no momento mais crítico da apresentação dos números financeiros, ele ouviu um som baixinho vindo do corredor. Sofia estava cantando. Era uma canção de ninar muito suave, quase sussurrada, provavelmente para acalmar Luna. Mas mesmo sendo baixinha, o som atravessou o vidro e chegou até o microfone do computador. Mr. Tavares, disse um dos investidores japoneses. Está tudo bem por aí? Estamos ouvindo um som de fundo. Nenhum problema. Marcos respondeu rapidamente, levantando-se para fechar a porta do escritório com mais força do que necessário.
O movimento brusco fez barulho, e Sofia olhou na direção dele através do vidro. Seus olhos se encontraram por um segundo, e Marcos viu algo que o perturbou profundamente. Não havia mágoa ou ressentimento no olhar dela, apenas uma compreensão triste, como se ela já estivesse acostumada a ser vista como um incômodo. Ela parou de cantar imediatamente. A reunião continuou, e Marcos conseguiu concluir a negociação com sucesso, um acordo de 50 milhões de reais, que expandiria significativamente seus negócios. Deveria ter sido um momento de celebração, de satisfação profissional. Mas quando desligou a videoconferência, tudo o que conseguia pensar era na maneira como Sofia havia parado de cantar quando percebeu que estava incomodando. Por volta do meio-dia, Marcos notou que Sofia não estava mais no corredor. Levantou-se rapidamente, com uma preocupação que o surpreendeu, e saiu para procurá-la. Encontrou-a no pequeno jardim interno do andar, uma área com algumas plantas e bancos que raramente era usada pelos executivos. Ela estava sentada no chão, desenhando com giz de cera em um papel que parecia ter tirado de sua mochila. "O que você está fazendo?" ele perguntou, aproximando-se. "Desenhando nossa casa." Sofia respondeu sem levantar os olhos do papel. "Eu e Luna morávamos numa casinha amarela com minha avó. Tinha uma árvore de manga no quintal e sempre vinha passarinhos de manhã." Marcos olhou para o desenho. Era simples, feito com traços infantis. Mas havia algo tocante na maneira como ela havia representado a felicidade daquele lar perdido. 3 figuras de palitos sorridentes. Uma maior, que devia ser a avó, uma menor que era ela, e uma ainda menor que provavelmente representava Luna. Sua avó... como ela era? Marcos se ouviu perguntando, sem entender por que estava prolongando aquela conversa. Sofia parou de desenhar e olhou para ele com os olhos brilhando. Ela era a pessoa mais boa do mundo inteiro. Sempre acordava cantando, fazia bolo de chocolate nos domingos, e quando eu tinha pesadelos, ela ficava do meu lado até eu voltar a dormir. Ela disse que mesmo indo para o céu, sempre ia cuidar de mim. A pureza e o amor na voz de Sofia ao falar da avó criaram um contraste doloroso com a realidade atual da menina. Órfã, abandonada, sentada no chão frio de um prédio comercial. "E não há mais ninguém da sua família?" Marcos perguntou. "Não. Minha avó sempre disse que família não é só quem tem o mesmo sangue, mas quem ama de verdade. Então, Luna é minha família agora." Ela abraçou a boneca de pano com um carinho que fez o peito de Marcos se apertar de uma forma estranha. "Sofia, quando as pessoas do conselho tutelar vierem te buscar, elas vão te levar para um lugar onde cuidarão bem de você," ele disse tentando soar reconfortante. "Eu sei," ela respondeu simplesmente. "Mas vai ser difícil fazer novos amigos. As outras crianças no abrigo não gostavam muito de Luna. Diziam que ela era só um pano velho. E o que você respondeu?" "Que elas não entendiam nada. Luna tem muito amor dentro dela. Minha avó sempre dizia que as coisas mais valiosas do mundo não custam dinheiro." A frase da avó, dita através da voz inocente de Sofia, atingiu Marcos como um soco no estômago. Ele passou a vida inteira acumulando coisas que custavam dinheiro, convencido de que elas representavam seu valor como pessoa e seu sucesso na vida. "Sua avó parece ter sido muito sábia," ele disse baixinho. "Era assim. Ela sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Talvez você seja uma dessas pessoas." Marcos sentiu algo se mexer dentro do peito. Uma emoção que ele havia enterrado tão fundo que já nem se lembrava de como era senti-la. Às 14 horas, a equipe do conselho tutelar chegou. 2 assistentes sociais uniformizadas e sérias subiram até o 30º andar para buscar Sofia. Marcos observou de longe enquanto elas conversavam com a menina. Faziam as perguntas de protocolo, preenchiam formulários. Sofia respondia educadamente, mas ele podia ver que ela estava abraçando Luna com mais força. "Vamos, querida," disse uma das assistentes sociais. "Vamos te levar para um lugar seguro." Sofia assentiu e começou a guardar seus poucos pertences na mochila surrada. Marcos sentiu uma urgência estranha crescendo dentro dele, como se algo importante estivesse prestes a escapar para sempre. Quando Sofia passou pela porta do seu escritório para se despedir, ele se levantou automaticamente. "Tchau, Marcos," ela disse com um sorriso pequeno mas genuíno. "Obrigada por me deixar ficar no seu andar.
Foi o lugar mais quieto e bonito que encontrei. Sofia, Marcos começou a dizer algo, mas não sabia exatamente o que. Está tudo bem, ela disse, como se pudesse ler seus pensamentos. Minha avó sempre dizia que cada pessoa tem seu tempo para aprender a ser boa. Talvez o seu tempo ainda não tenha chegado. Ela se virou para sair, mas depois olhou para trás uma última vez. Mas quando chegar, você vai saber, porque vai sentir o coração ficar quentinho, igual eu sinto quando abraço Luna. E saiu, acompanhada pelas assistentes sociais, deixando Marcos sozinho em seu escritório de vidro e aço, cercado por todos os símbolos de seu sucesso material, mas se sentindo mais vazio do que nunca. Nas semanas que se seguiram, Marcos tentou voltar à rotina normal. Fechou negócios importantes, expandiu investimentos, manteve sua reputação de empresário implacável. Mas algo havia mudado irreversivelmente dentro dele. Começaram com pequenas coisas que ele mesmo não percebia inicialmente. Passou a cumprimentar o porteiro do prédio pelo nome, coisa que nunca havia feito antes. Começou a reparar nos funcionários da limpeza que trabalhavam no seu andar, perguntando-se sobre suas vidas, suas famílias. Uma tarde, encontrou Fernanda chorando discretamente na copa do escritório. Fernanda, o que aconteceu? Ele perguntou, surpreendendo-a. Desculpe, Sr. Marcos, é que minha filha está doente e o plano de saúde não quer cobrir o tratamento que ela precisa. Marcos a observou por um momento, lembrando-se de como Sofia havia oferecido sua água e seu sanduíche para um estranho. Qual o valor do tratamento? Ele perguntou. Sr. Marcos, eu não estava pedindo dinheiro. Qual o valor, Fernanda? 15 mil reais. Marcos pegou o celular e fez uma transferência imediata. Está resolvido. E quero que você tire os dias necessários para cuidar da sua filha. Fernanda o olhou boquiaberta. Sr. Marcos, Por que está fazendo isso? Ele pensou na resposta por um momento. Porque uma pessoa muito sábia me ensinou que as coisas mais valiosas da vida não custam dinheiro. Mas a verdadeira transformação começou quando Marcos decidiu investigar o que havia acontecido com Sofia. Ligou para o conselho tutelar, pediu informações, descobriu em qual abrigo ela estava. O Lar Esperança ficava na periferia de São Paulo, um prédio simples mas bem cuidado, que abrigava 40 crianças órfãs ou abandonadas. Marcos estacionou seu carro importado na rua de terra e sentiu-se completamente fora do lugar naquele ambiente. Foi recebido pela diretora, uma mulher de 50 anos chamada Irene, que imediatamente desconfiou das intenções de um empresário milionário visitando um abrigo. O senhor está interessado em adoção? Ela perguntou diretamente. Não exatamente, Marcos respondeu. Eu conheci uma menina chamada Sofia e queria saber como ela está. Sofia Oliveira? A menina que chegou há 3 semanas? Sim. Como ela está se adaptando? Irene suspirou. Ela é uma criança especial, muito madura para a horaidade, mas tem dificuldades para se relacionar com as outras crianças. Passa a maior parte do tempo sozinha, conversando com aquela boneca de pano. Posso vê-la? Irene o estudou por um momento antes de concordar. Por 5 minutos. No pátio. Sofia estava sentada sozinha embaixo de uma árvore no pátio do abrigo, Luna no colo, observando outras crianças brincarem à distância. Quando viu Marcos se aproximando, seus olhos se iluminaram com uma alegria genuína que o deixou sem palavras. Marcos, você veio me visitar? Oi, Sofia. Como você está? Estou bem. Luna também está. Mas sentimos um pouquinho de saudade do seu andar silencioso. Marcos se sentou na grama ao lado dela, sem se importar com o terno caro. Sofia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você disse que minha avó ensinou que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, você realmente acredita nisso? Sofia o olhou com aqueles olhos profundos demais para uma criança de 6 anos. Acredito sim. Você apareceu no dia em que eu mais precisava de um lugar seguro para ficar. E depois você apareceu aqui, no dia em que eu estava mais triste. Por que você estava triste? Porque as outras crianças disseram que ninguém nunca vai querer adotar uma menina que só sabe brincar com boneca de pano. Que eu vou ficar aqui até crescer. O coração de Marcos se partiu em pedaços.
Olhou para aquela menina extraordinária, que havia enfrentado perdas que a maioria dos adultos não conseguiria suportar, mas que ainda mantinha a capacidade de amar, de dividir, de oferecer conforto para os outros. Sofia, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Se alguém quisesse te adotar, você gostaria? Dependeria da pessoa, ela respondeu com honestidade. Teria que ser alguém que gostasse de Luna também. E que soubesse que às vezes eu fico triste quando lembro da minha avó. E se fosse alguém como eu? Sofia o olhou por um longo momento, depois sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente radiante que Marcos havia visto desde que a conheceu. Você quer ser meu papai? A pergunta simples e direta atingiu Marcos com uma força emocional que ele não esperava. Durante 48 anos, ele havia construído sua vida inteira baseada na convicção de que não precisava de família, de que relacionamentos próximos eram apenas complicações desnecessárias. Mas olhando para Sofia, segurando Luna contra o peito, com olhos cheios de esperança cautelosa, ele sentiu algo que nunca havia experienciado antes. A certeza absoluta de que precisava proteger e amar aquela criança. Sim, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Eu quero muito ser seu papai. O processo de adoção levou 6 meses para ser concluído. Foram meses de avaliações psicológicas, visitas assistidas, burocracia interminável. Marcos contratou os melhores advogados especializados em direito de família. Mas mais importante, ele passou esse tempo aprendendo a ser pai. Visitava Sofia 3 vezes por semana no abrigo. Levava livros, brinquedos, mas principalmente levava tempo. Algo que ele nunca havia dado para ninguém na vida adulta. Aprendeu a ouvir suas histórias sobre Luna, a entender suas pequenas tristezas, a celebrar suas alegrias simples. Sofia, por sua vez, o ensinou coisas que nenhuma escola de negócios poderia ter ensinado. Ensinou-lhe que sucesso verdadeiro se mede em sorrisos, não em cifras. Que riqueza real está nos momentos compartilhados, não nos objetos acumulados. Durante esse período, Marcos também transformou radicalmente sua abordagem aos negócios. Criou um programa de assistência aos funcionários, implementou creches nas empresas, estabeleceu fundos de ajuda para emergências familiares. Descobriu que tratar as pessoas com humanidade não apenas não prejudicava os lucros, na verdade, aumentava a produtividade e a lealdade dos funcionários. No dia em que a adoção foi oficializada, Marcos estava mais nervoso que em qualquer negociação milionária. Sofia apareceu no fórum vestindo um vestido novo que ele havia comprado, mas ainda carregando Luna. Algumas coisas nunca mudariam, e ele não queria que mudassem. A partir de hoje você é oficialmente Sofia Tavares, disse o juiz. Sofia olhou para Marcos com lágrimas nos olhos. Agora Luna também tem um papai? Agora Luna também tem um papai, ele confirmou, pegando as duas no colo, sua filha e a boneca de pano que havia se tornado parte inseparável da família. A mansão de Marcos, antes fria e vazia, havia se transformado completamente. Havia desenhos de Sofia colados na geladeira, brinquedos espalhados pela sala, risadas ecoando pelos corredores. Ele havia contratado uma babá carinhosa, mas fazia questão de participar ativamente da rotina da filha. Levava para a escola, ajudava com lição de casa, lia histórias antes de dormir. Sofia florescia naquele ambiente de amor e estabilidade. Era uma criança brilhante na escola. Fazia amigos facilmente, mas ainda mantinha sua característica mais especial: a capacidade de enxergar bondade em todos ao redor. Uma noite, enquanto colocava Sofia para dormir, ela fez uma pergunta que tocou profundamente o coração de Marcos. Papai, você acha que minha avó lá do céu está feliz? Por que pergunta isso, filha? Porque ela sempre dizia que queria que eu tivesse uma família que me amasse muito. E agora eu tenho você. E você me ama, né? Mais que tudo no mundo, Sofia. Então ela deve estar feliz. E sabe o que mais? O quê? Acho que você também estava perdido quando me encontrou. Só que você não sabia. Marcos sorriu, beijando a testa da filha. Você tem razão. Eu estava muito perdido. Mas agora a gente se encontrou. Você, eu e Luna. E nossa casa tem muito amor. 5 anos depois do primeiro encontro no corredor, Marcos Tavares continuava sendo um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Mas seu escritório havia mudado completamente. Agora tinha fotos de Sofia por toda parte, desenhos dela emoldurados nas paredes.
e uma pequena mesa com cadeira colorida, onde ela podia fazer lição de casa quando o visitava. Marcos transformou parte de seu império em uma fundação dedicada a crianças órfãs e abandonadas. O Instituto Sofia Esperança, nome escolhido em homenagem à filha e ao abrigo onde a encontrou, já havia facilitado mais de 200 adoções e criado programas de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Sofia, agora com 11 anos, continuava sendo uma criança especial. Estudava em uma das melhores escolas de São Paulo, falava inglês fluentemente, tinha aulas de piano. Mas sua verdadeira paixão era visitar abrigos com o pai, levando brinquedos e, principalmente, esperança para outras crianças que ainda aguardavam por suas famílias. Luna, a boneca de pano que havia sobrevivido a tantas mudanças, ainda era sua companheira inseparável. Marcos havia oferecido para comprar bonecas mais caras, mais modernas, mas Sofia sempre respondia: "Papai, Luna tem algo que dinheiro não compra. Ela tem toda a história do meu amor." Em uma entrevista recente para uma revista de negócios, Marcos foi perguntado sobre o segredo de seu sucesso renovado. Sua resposta surpreendeu o jornalista. "Durante anos, pensei que sucesso significava acumular riqueza material. Hoje sei que sucesso é a capacidade de transformar vidas, começando pela nossa própria. Uma criança de 6 anos me ensinou que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos e que nos amam de volta." E qual conselho daria para outros empresários? Que abram os olhos para os milagres disfarçados que cruzam nosso caminho todos os dias. Às vezes, a pessoa que pode mudar nossa vida para sempre está sentada no chão do nosso corredor, esperando apenas que a enxerguemos realmente. Esta é uma história sobre segundas chances, sobre como o amor pode transformar até os corações mais endurecidos. Sofia ensinou a Marcos que família não é apenas sangue, é escolha. É cuidado, é estar presente nos momentos que realmente importam. É sobre entender que às vezes somos nós que estamos perdidos, mesmo quando pensamos que temos tudo sob controle. E que uma criança aparentemente frágil pode ser a força mais poderosa para nos mostrar o caminho de volta para a nossa própria humanidade. Marcos descobriu que ser pai não tirava nada de sua vida. Pelo contrário, completava tudo o que ele não sabia que faltava. Era a experiência que dava verdadeiro significado a todo o seu sucesso. E Sofia? Sofia ganhou não apenas um pai, mas a oportunidade de crescer sabendo que é profundamente amada, que tem valor imensurável e que pode sonhar com qualquer futuro que desejar. No final, ambos salvaram um ao outro. Marcos salvou Sofia do abandono, e Sofia salvou Marcos da solidão que ele nem sabia que estava vivendo. Porque às vezes, as maiores riquezas da vida chegam até nós disfarçadas de simplicidade e pedem apenas que abramos o coração para recebê-las. Você acredita que o amor pode mudar destinos? Curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias assim. Até a próxima história que vai emocionar sua alma.